Meus caros, 22 dias depois do ataque terrorista do grupo terrorista Hamas a Israel, é a altura de fazer um pequeno balanço, não ao cenário da guerra, porque eu disso não percebo grande coisa, apenas sei o que vejo nas TVs, mas sim ao comportamento das próprias televisões, e nomeadamente as portuguesas relativamente às estrangeiras, porque eu felizmente vejo ambas quase todos os dias, e relativamente, dizia, a este ataque terrorista e à resposta que Israel está a dar, que, até ver, não tem sido grande resposta. E o que se pode concluir é o seguinte. Primeiro, a medo, nos primeiros dias, muito a medo, mas à medida que o tempo foi passando cada vez de forma menos titubeante e mais decidida, temos assistido a um triste e miserável espetáculo de todas as TVs por cabo, enfim, quase todas, tirando apenas a CMTV, porque não se mete em política, mas tanto a SIC Notícias, como a CNN Portugal, como até a própria RTP3, de cada vez de forma mais decidida, têm vindo a apoiar primeiro a Palestina e agora, por fim, até justificar, em parte, o Hamas. Acabo de ver um atrasado na CNN a dizer que ninguém pode estar do lado de Israel. O atrasado disse isto. E ninguém o tirou dali para fora. Ninguém lhe colocou umas algemas e o arrastou para fora do estúdio, não. Ora, isto seria impensável nos primeiros dias após o ataque terrorista. Onde eu quero chegar é exatamente a este ponto. Dia após dia, de forma cada vez mais decidida e despudorada, sem medo nenhum, as televisões foram tomando o partido do Hamas e da Palestina. Eles querem confundir as duas coisas. A Palestina é o Hamas e é a mesma coisa. O tempo foi passando. Elas foram vendo o que umas e outras diziam, começaram a defender cada vez mais a Palestina e o Hamas, começaram a atacar cada vez mais Israel, viram que nada aconteceu. Não houve por parte nem do Primeiro-Ministro, nem do Presidente da República, nem da segunda figura mais triste do Estado, nem dos principais partidos, não houve repúdio a este apoio cada vez mais descarado aos terroristas. E, portanto, agora até já é normal que se defenda publicamente o Hamas e que se ataque Israel. Parece que virou moda. O contrário é que é cada vez mais difícil de encontrar. Portanto, foi isto que se verificou nos últimos 20 e tal dias, se calhar também com grande impulso do pior português de Portugal, incluindo o Miguel de Vasconcelos, que se chama Gugu da ONU, que veio dizer a todo o mundo que aquele ataque terrorista, para já, talvez não fosse tão terrorista assim e até era capaz de ter alguma justificação. Não veio do vácuo, imagine-se um ataque daqueles. Bom, portanto, foi isto que se verificou nos últimos 20 dias em Portugal, meus caros. Eu fico completamente estarrecido. Eu já sabia que isto ia acontecer. Nunca pensei que fosse tão rápido. Pensei que houvesse um pouco mais de receio, porque ao fim e ao cabo sempre foi um ataque terrorista que matou centenas de pessoas, já vai em 1400, não é? Não foi propriamente um tiroteio numa escola em que morreram meia dúzia de crianças, não. Foi um ataque terrorista a uma escala nunca vista, tirando o 11 de setembro. E, portanto, apesar de todos os escardoidos, todos eles serem escardoidos, tanto os pivôs como os chefes de redação, como toda a gente, por visto, que trabalha e que dá voz àquelas 3 televisões por cabo, apesar de serem todos escardoidos, se tivéssemos alguma dúvida, agora tínhamos retirado. Eu nunca pensei que a coisa fosse tão rápida. Sempre pensei que houvesse um pouco mais de pudor, sempre pensei que houvesse um pouco mais de vergonha e que estes escardoidos absurdos não tomassem tão descaradamente o partido dos terroristas. Mas tomaram. Tomaram porque viram que nada estava a acontecer a quem foi tomando justamente esse partido, o dos terroristas. E vejo com muita estupefação que são justamente aquelas escardoidas da visão, por exemplo, que eu nunca pensei que viessem defender o defensável,
As escordoidas da visão, que eu até lhe chamo revista cegueira, em vez de visão, pois é o oposto à visão, é a cegueira, mas são elas praticamente as únicas que eu vejo e que vêm dizer que não se pode branquear os atentados terroristas do Hamas. São elas. Aquelas escordoidas louras da revista cegueira. Eu fico admiradíssimo, porque não vejo mais ninguém. De resto é toda a gente a branquear o terrorismo e a dizer que Israel não pode ficar impune, que Israel tem que arrepiar caminho, que Israel não pode manter uma prisão a céu aberto. Mas há ali alguma prisão a céu aberto? Aprenderam esta foi? Então Israel unilateralmente retirou da faixa de Gaza há mais de 20 anos, há cerca de 20 anos, entregou aquele território ao Egito que tinha conquistado depois do ataque. Tudo o que tem feito Israel nos últimos anos é apoderar-se de terra, sim, de territórios, depois de ter sido atacado, como medida de retaliação. Mas o que isso é normalíssimo em cenários de guerra. Mas mesmo assim, já por 2 vezes, passado uns anos, vai devolver as terras ao Egito e o território da faixa de Gaza aos palestinianos. Então, mas há ali alguma prisão a céu aberto? Se foi o próprio Israel que retirou da faixa de Gaza? Mas porquê é que não contam a história às pessoas como deve ser? Meus caros, em 1967 eclodiu a guerra entre o Egito, a Jordânia, a Síria e Israel. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Durante este conflito, Israel tomou a faixa de Gaza, que manteve em sua posse até 2005, quase durante 40 anos. E em 2005, Israel retirou da faixa de Gaza, deixando lá as populações todas. Israel retirou os seus colonos da faixa de Gaza, não ficou lá ninguém, unilateralmente por vontade própria, porque quis. Ariel Sharon retirou toda a presença de Israel da faixa de Gaza e mais 4 colonatos no norte, na Cisjordânia. Retirou-os unilateralmente, repito, porque quis, porque deixou aquelas terras todas para quem lá estava antes. Essas terras tinham sido ocupadas, obviamente, anexadas no decurso da Guerra dos 6 Dias. Mas, em 2005, tomem nota, o governo presidido por Ariel Sharon mandou retirar todos os colonos israelitas da faixa de Gaza e mais 4 colonatos na Cisjordânia. Perceberam? É que ninguém vos diz isto nas televisões. Retirou unilateralmente Israel, sem ser obrigado a nada, sem ser pressionado por nada. Achou que já chegava, aqueles colonos deviam sair dali, daqueles territórios que tinham sido ocupados em 1967. Retirou unilateralmente. Ninguém vos diz isto nas televisões, mas vocês podem consultar, por exemplo, olha a Wikipédia, na net, em qualquer lado, se é verdade ou mentira. Consultem o plano de retirada da faixa de Gaza e vejam que é verdade. Não há um comenteco, um jornaleco, um pivoseco que vos diga isto nas televisões. Quando vos dizem que Israel esmaga a Cisjordânia e esmaga a faixa de Gaza, isso é simplesmente falso. É simplesmente mentira. Consultem a história recente da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Tudo isso é falso. Houve realmente uma tomada de território na sequência da Guerra dos 6 Dias, uma guerra que Israel resolveu no prazo de menos de uma semana, e nem sequer foi a primeira. Logo no dia seguinte, meus caros, em que as Nações Unidas foi aprovado o Estado de Israel e o seu território, logo no dia seguinte se verificaram bombardeamentos dos Estados muçulmanos vizinhos. Portanto, Israel é que tem sido sempre atacado, sempre vítima de ataques que nem sequer são Estados. Não há nenhum Estado da Palestina, por exemplo. Só na ONU é que isso existe, é mais lado nenhum. Não existe Estado da Palestina. Outra coisa que não vos dizem, outra mentira que vos contam. Mas, enfim, existem os outros à volta. Sim, todos muçulmanos. Nenhum deles é uma democracia. Tirando o Egito, mais ou menos. É tudo teocracias, ditaduras horrendas, genocidas para o seu próprio povo. O único país democrático ali à volta, daqueles 12, 13 ali à volta, é mesmo Israel. E é isso que fragiliza Israel. Mas seria impensável virem estes comentecos de esquerda e de extrema esquerda defender regimes teocráticos, regimes ditatoriais, sanguinários contra o único Estado democrático daquela região, que é Israel. Defendem ditaduras, meus caros. Ditaduras sanguinárias. Como é que é possível estes comentecos? E vendem-nos, ou tentam vender-nos, a ideia de que o mal da fita, o lobo mau desta história é Israel. Meu Deus, um povo que tem sido atacado, fortemente atacado, e quando menos espera,
Israel nunca invadiu nenhum país, sempre se defendeu das invasões, dos bombardeamentos, dos ataques que sofreu. Foram sempre os outros países, Estados ao lado, que o atacaram. Israel respondeu, claro que respondeu. E então Israel é que é o mal da fita. Meus caros, informem-se, leiam, vão à net se não tiverem uma enciclopédia ou livro de história em casa, mas vão à net que está lá tudo e é de borla. O plano de retirada da faixa de Gaza. Vejam a história de Israel desde a Constituição do Estado em 1947-48. Olha, o secretário-geral da ONU naquela altura, sabem quem era? Um brasileiro. Chamava-se Osvaldo Aranha. Não era aquela miséria que lá temos agora. E percebam que tudo o que vos têm dito nas televisões é quase a 100% falso. É que nem sequer é manipulado. É falso, ponto. Israel, desde 47, 48, tem sido uma vítima de ataques e vários que eles foram, e tem respondido sempre, isso é verdade, e tem anexado território, depois da resposta, porque venceu sempre as guerras em que se envolveu, isso é verdade, mas também já devolveu grande parte do território que anexou. E é isto que não vos dizem, é isto que vos ocultam e até vos contam mentiras crassas. Contam-vos a história ao contrário. No próximo vídeo eu vou contar rapidamente a história dos últimos anos da faixa de Gaza e de Israel. Tenho pedido isso muita vez, eu achava que não era preciso, porque já há tanta coisa dessas na net, que mais é vídeos brasileiros a contar isso, que não valeria a pena ser eu a contar mais uma vez. Mas pronto, mas já que pedem isso, eu também tenho que enquadrar realmente estas mentiras todas que nos dizem nas TVs, os mesmos jornalecos que depois acusam as redes sociais de propalar as fake news, vejam bem, eles não dizem uma verdade, isto é inacreditável. Chegamos a um estado de ditadura total do pensamento único contra o qual eu tenho vindo a lutar desde os primórdios deste milénio, pelo menos desde 2000 e até antes, mas com mais acérrimo desde 2000, para perceberem que as televisões foram todas capturadas pela esquerdoida. Estes jornalecos foram todos formados nos isquetés da vida, naquelas madraças do Partido da Socialista, onde os professores são todos socialistas, as professoras também são, os contínuos também são, acho que até o pessoal que limpa as instalações também deve ser socialista. É inacreditável como é que se instalou esta miséria. Primeiro a tentar manipular ou de leve, mas agora a mentir descaradamente. Aquilo foi um ato de barbárie pura e dura e do mais chocante que se registou na história recente do mundo. Aquele ataque do Hamas. Aquilo é terrorismo puro. Não pode vir Gugu da ONU, por mais xexé que esteja, ou o outro xexé, por mais xexé que continue, não podem vir dizer o contrário. A intervenção de Guterres envergonha Portugal, porque de alguma forma, e não foi muito ao de leve, não foi subtil, foi mesmo descarada, Guterres veio explicar, veio justificar aquilo que é injustificável. Um ataque selvagem, um ataque terrorista em que crianças foram decapitadas e queimadas vivas. É inacreditável. Crianças, mulheres, idosos, um ataque terrorista como só se viu, repito, no 11 de setembro. Simplesmente, no 11 de setembro em Nova Iorque. A maioria das pessoas morreram, não deram conta do que aconteceu. Nem souberam o que aconteceu. Agora aqui não. Aqui tiveram tempo para perceber a barbárie daqueles monstros que não têm outro nome. Muito bem disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel. Israel não está em luta contra seres humanos. Está em guerra contra monstros. E é verdade. E quem vem para as televisões defender esses monstros, defender esses terroristas, não é, de maneira nenhuma, melhor do que eles.